Norte, aqui no Distrito 4.510, Estado de São Paulo. Atualmente eu presido a Comissão do Rotaract na BTRF e fui presidente do Interact Brasil quando o Pelé jogava bola ainda, em 2015. Não, talvez nem do Interact vocês estavam ainda. E atualmente estudo medicina, lógico, na Uninove daqui de Bauru, o campus de Bauru. E tem alguns artigos publicados em imunologia. Seguinte, eu dividi a nossa conversa em 5 etapas sobre a medicina, o que ela é, a grade curricular e residência, que é extremamente importante, além da faculdade, que envolve liga, centro acadêmico e FSMA também, os jogos, que são nossos eventos, e falar para vocês que é a melhor escolha que vocês vão fazer na vida de vocês. A introdução é o seguinte, o curso de medicina, na verdade, ele preza pela formação do clínico geral humanizado, né? De alguma forma, para que a gente tenha um contato direto com os pacientes desde o nosso primeiro semestre de aula. Então, toda a faculdade, isso é extremamente importante na hora que você for escolher sua faculdade, que você veja se a faculdade oferece esse tipo de coisa, né? Geralmente, todas aceitam, mas é importante que vocês tenham um contato com o paciente nas UBS, UBS é a Unidade Básica de Saúde, desde o primeiro semestre, extremamente importante, para que você tenha esse contato humanizado e saiba tudo o que está acontecendo, pelo menos naquela comunidade em que você está fazendo a sua formação de medicina. Sobre esses níveis primários e secundários, é onde o médico vai estar atendendo, é onde é dividido a atenção primária à saúde, nós chamamos de APS, que é onde o SUS, que a gente vai falar mais para frente, acaba entrando, né? Então, os níveis primários desde a UBS, secundário, clínica especializada, terciário, clínicas de grande porte para fazer cirurgia de grande porte também, é onde tudo o SUS vai entrar em algumas, em todas essas áreas, lógico, e com algumas especialidades. E então é extremamente importante também que, além de vocês terem esse contato no primeiro semestre, que vocês coloquem a mão na massa em laboratórios. Então, laboratórios é extremamente importante que vocês vejam também na faculdade que vocês vão estar prestando vestibular sobre essa questão dos laboratórios, se o laboratório oferece uma boa infraestrutura para vocês, que principalmente também seja peças, o que eu digo peça, é peça de cadáver mesmo, né? Geralmente as faculdades mais antigas colocam peças de cadáver, isso é extremamente importante para que veja realmente, porque você está tocando um corpo, é mais fácil de entender do que peças de plástico que algumas faculdades colocam. Eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que você está estudando, você tem que estudar em cima de uma pessoa. Matérias básicas. Eu coloquei 3 aqui: biologia, química e sociologia. Biologia e química é lógico, né? Não preciso nem falar da importância de biologia e química na medicina. Realmente vai ter muito, né? Se você não souber química em farmacologia, você vai se ferrar um pouco. Então, precisa saber química, né? Eu nunca fui fã de química, eu vou falar para você. A biologia eu sempre gostei. Então, biologia é extremamente importante para saber também. E por que sociologia? Sociologia é para você entender melhor como a sua sociedade se comporta, para você conseguir agir em cima daquilo. Não tem, por mais que algumas faculdades não coloquem, eu acho sociologia extremamente importante. Então, para a sua formação mesmo. Talvez o vestibular, né, na hora que você vai fazer a prova, não conte tantos pontos como biologia ou química contaria. Mas sociologia é extremamente importante a gente entender como que a nossa sociedade nos comporta. Opa. Métodos de ensino, existem 3 métodos: PBL, misto e tradicional. O PBL, assim, o PBL é complicado, para falar a verdade. Se você consegue aprender sozinho, pode ir no PBL sem problema. Se não, é melhor você procurar os outros métodos. Isso é extremamente importante antes de você fazer o vestibular, ver também se sua faculdade é PBL, misto ou tradicional. Tem uma que chama modular também, mas eu nem coloquei aqui porque acho que são 2 ou 3 no país que tem esse método. O que é o PBL? O PBL é o seguinte: são discussões de caso, ou seja, dentro de uma tutoria. Então, a sala, sei lá, de 30 alunos é dividida em 3, de 10 salas menores. Nessas salas vai ter um tutor, um profissional da área, que vai ter cada semana sobre um assunto específico.
Então, sei lá, essa semana você vai me falar sobre doença de Crohn, não sei. Aí, o professor só dá o caso clínico para você, na outra semana você vem e traz tudo que você sabe sobre esse Crohn, que o professor vai perguntar, tipo, aleatoriamente, para cada aluno da sala alguma pergunta, e se você não falar, se você não se expressar, não souber, você reprova. Então, o PBL é desse jeito. Então, eu, por exemplo, não escolheria o PBL, não que eu tenha alguma dificuldade em falar nada, mas é uma certa pressão. Então, eu acho que o PBL, pula essa parte do PBL, que eu acho que é melhor para vocês, do fundo do coração. Outra coisa é a mista. A mista também tem essa parte de casos, só que é na aula com os professores. É praticamente uma tradicional também. Então, os professores falam, semana que vem vamos falar sobre epidemiologia, algo relacionado ao SUS, atenção secundária da saúde. Então, a gente sabe o assunto, a gente dá uma revisada antes, porque antes da aula ele pode dar o que nós chamamos de pré-teste, que é um pequeno teste que eles dão antes da aula começar. A gente faz valendo algum ponto, mas que não vai, por exemplo, mudar muito na sua média final. Existem provas também e tudo mais. O PBL também tem prova, não estou falando que não tem, mas as tutorias, por exemplo, contam 60% da nota, o que acaba prejudicando se você for mal, por exemplo, em alguma tutoria. O método tradicional, a diferença do misto para o tradicional, geralmente são a quantidade de matérias. Né? A faculdade tradicional tem 12, 18 matérias por semestre, enquanto a mista vai ter um pouco menos, porque é uma agrupação dessas matérias. Por exemplo, existe BMF, que é Bases Morfofuncionais, que é junção de anatomia, fisiologia, histologia, genética, então é tudo uma coisa só. Os 12 semestres, sabemos que são 6 anos árduos aí que vocês terão pela frente, e como que é dividido isso aí. Do primeiro ao quarto semestre é o ciclo básico, do quinto semestre até o sétimo é o ciclo clínico, e do oitavo ao 12 é o famoso internato. Como que são divididos? O ciclo básico, que é o nosso primeiro aqui, são matérias básicas realmente que você precisa saber em medicina. Então, anatomia, fisiologia, histologia e citologia. Histologia é a matéria que estuda tecidos, acho que vocês têm isso no ensino médio também. Genética, bioquímica, imunologia, que é o que nós chamamos de mecanismo de agressão de defesa, MAD, tem pessoa que só de olhar MAD já passa mal, e patologia também. Epidemiologia, bioestatística, atenção primária à saúde e saúde coletiva são matérias de SUS. O SUS vai ver SUS até quando você se formar, não tem jeito, são matérias básicas que precisa saber do SUS, não tem como correr dele. E aqui o exemplo. Que vocês acham? Que órgão que vocês acham que é isso aí? Isso é uma lâmina de histologia. Pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Vai, qual órgão que é isso? Acho que é um coração. Eu acho que é pele. Eu também acho que é pele. É um coração. Isso aí é um coração, um pedaço do miocárdio, na verdade. O que vocês acham que tem de errado aí? A bolinha roxa. Eu também acho. Essas bolinhas roxas, elas são células inflamatórias. Aí a gente está vendo neutrófilos passando entre os canais aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Consegue. Então, aqui está vendo as células inflamatórias. Se tem inflamação, tem alguma coisa errada. O miocárdio aqui está sem núcleo. Isso aqui é uma necrose por coagulação depois de sofrer um infarto. E o coração fica desse jeito. Então, ele teve a necrose coagulativa por coagulação. Pode ver que a gente tem um ventrículo esquerdo bem aumentado aqui, muito aumentado. E houve uma fibrose aqui do lado. Um infarto antigo do miocárdio aí. Então, aqui para vocês entendam que as matérias elas se completam. É extremamente importante entender que as matérias elas vão se completando. Então, aqui nós temos patologia e histologia. Uma completa a outra. Então, você tem que saber um pouco de tudo para quando chegar no vamos ver, entender como é que funciona. Vamos para o ciclo clínico. O ciclo clínico é basicamente o internato teórico, onde você vai passar pelas especialidades diretas da medicina, um pouco de cada,
sabendo como que as coisas funcionam lá na frente para eu chegar no internato e passar vergonha. Semiologia é o que nós chamamos de propedêutica, é a clínica geral mesmo, né? Tem pessoas que acham que todo médico é clínico geral. Não, gente, não é assim que funciona. Clínica geral, clínica médica é uma especialidade. Não é, não. Nem todo médico é clínico geral. Deleta isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Clínica ginecológica também é extremamente importante saber. Pediatria, farmacologia. Se você não tiver uma boa base de imunologia, você vai se ferrar em farmacologia. Radiologia, diagnóstico por imagem. Infectologia, oftalmo, importante também. Neurologia, que é a pior matéria do universo. A Gabi, que está aqui com a gente, é o sonho dela fazer neurologia, matéria infernal. Dermatologia, cirurgia geral e oncologia. Aqui, por exemplo, cirurgia geral. Que órgão que vocês acham que é isso aí? Isso é uma radiologia. Tem uma tomografia computadorizada lá direito. Eu acho que é o fígado, não sei. Onde está bem... Fígado, dou-lhe uma, hein? Onde está bem... Não é fígado. Ó, falaram marcado. fígado ou rim. Acho que é rim. Eu acho que é rim também. Rim daqui. Não é rim, não. É um pouco mais para baixo. Pense que ali é o intestino. O que sobra do intestino? Fala, acho que está voltado. Eu não sei. A tomografia é um pouco mais complicado de ver, mas a gente está vendo o paciente daqui, assim, ó, de cima. Tá bem marcado, bem fosco ali. Ó, falaram bexiga. E agora? O que é isso? Nada? Vesícula biliar? Isso é um apêndice. Um apêndice quase. É um apêndice que Estamos suporou. super perto. Passamos super perto. Quase lá. Passou perto. Então, dá para ver que a apêndice do paciente teve uma supuração, precisou rapidamente ser removida por cirurgia. Dá para ver que estava cianótico e permeada aqui também, né? Então, acabou tendo que tirar mesmo esse caso aí de cirurgia geral. Eu gosto muito, mas precisa saber, por exemplo, de radiologia. Quem não tem uma boa base de radiologia acaba se ferrando aqui também. Então, precisa... Por isso que eu estou falando quão é importante saber um pouco de cada coisa para chegar lá na hora e saber o que está fazendo. Residências de acesso direto, aqui já olhando bem mais para frente, depois dos seus 6 anos, você precisa escolher o que você precisa fazer. Quando você sai da faculdade, por que eu falei que clínica médica, clínico geral, não é todo médico é clínico geral? Porque é uma especialidade, olha aqui. Olha a clínica médica aqui. O cara, para ser clínico geral, precisa se formar em 3 anos, além dos 6 que ele já fez. Então, não é todo médico. Lógico, quando você vai sair da faculdade, você vai saber um pouco de tudo. Mas, contudo, entretanto, é uma especialidade médica também, como as outras. Veja que algumas não tem aí. Pode ver que tem algumas que não são de residência de acesso direto, que aí são as especialidades com pré-requisito. Eu, por exemplo, quero fazer oncologia ou cancerologia cirúrgica. Aqui embaixo, cancerologia cirúrgica tem aqui. Olha, já não tem. Não tem? Não tem. Ah, tem sim, aqui. Então, eu tenho que fazer cirurgia geral 3 anos, para depois fazer mais 2 de câncer cirúrgico. Ou seja, não é uma especialidade com pré-requisito. E pode ver que clínica geral ou cirurgia geral acaba sendo uma especialidade de grande porte, no caso, acaba abrindo muita porta assim, para você fazer outras residências. Então, é extremamente importante saber que nem todo médico é clínico geral. Além da faculdade, ligas e centro acadêmico, eu coloquei aqui, mano, liga é um negócio que é o seguinte, você precisa ter hora para se formar. É isso, até o 8º semestre você precisa de 160 horas extra para se formar. Ah, como é que eu consigo hora? Eu, por exemplo, estou falando para vocês aqui e estou ligado aqui no Coma para ganhar hora. Está ao vivo o negócio aqui, ó. Eu preciso ganhar hora extra. Então, eu me inscrevi aqui no negócio e estou falando para vocês, olha, está passando o caso, tá? Deve ser um paciente entubado falando com alguém de Covid, acho que é isso. Então, de alguma forma, tem que ter hora extra. Você tem que correr de hora atrás de hora o tempo inteiro. Interact Rotary acaba dando também hora extra em alguma parte, mas nunca deixe de lembrar que liga também dá. Então, ligas são várias, depois a gente volta aqui para o senhorzinho entubado. Aqui, então, as ligas e centro acadêmico,
te dão muitas horas também. Ligas são várias que têm, ou seja, todas essas residências que eu falei aqui para você, geralmente tem uma liga. Então, liga de anatomia, liga de medicina do trabalho, saúde da família, de cirurgia geral, tem de tudo. Liga, você vai achar que tem várias ligas para você. O centro acadêmico é o que vai, mais ou menos, ditar as normas de alunos da faculdade. Então, ele vai representar você perante o coordenador do curso. Então, é importante que tenha uma boa relação com o centro acadêmico, que eles acabam ditando as normas, como é que vai ser, né? Por exemplo, a gente está faltando EPI, a gente não vai voltar dia 17 para os estádios em Covid e não tem EPI. Como é que faz? Corre atrás do centro acadêmico para que ele consiga, no Hospital Estadual daqui de Bauru, os EPIs para a gente. Geralmente, por exemplo, faculdades, lá atrás eu tinha esquecido de falar que existem, lógico, faculdades privadas e públicas. E também as autarquias municipais. A Uninove, por exemplo, que eu estudo, é uma autarquia municipal da Prefeitura de São Paulo, que tem os outros 6 campos conosco. As 100% privadas, acho que os EPIs já são comprados pela própria faculdade. E as públicas, os hospitais que fornecem. Mas o certo é no hospital fornecer mesmo. Atlética e FSMA, Gabi, espero que ela já esteja aí conosco para falar já sobre FSMA, que eu sei o que significa, mas não consigo explicar, por isso que eu chamei ela, que eu realmente não sei. E Atlética. Atlética, mano, é a coisa mais da hora que tem na... Nossa, eu amo. Não estou puxando sardinha por ladão. Então, você que faz esporte, eu, por exemplo, finjo que jogo bola, e daí a Atlética ela vai dividir a sua faculdade inteira em times, em masculino e feminino, para que disputem nos jogos. Os jogos vão chegar lá daqui a pouco para vocês verem como é que funciona. Então, vai dividir a faculdade inteira em times e cada time, masculino e feminino, vai ter sua oportunidade de ir lá ser treinado por professor de verdade. Tá? Você paga uma mensalidade. Na verdade, você paga a anuidade, não é... Tem faculdade que vai de 300, outras de 150 reais por ano para você fazer parte da Atlética. Então, é assim que funciona. Aí você tem descontos em algumas lojas da cidade que faz parceria com a Atlética e também pode treinar com a sua equipe lá para depois chegar nos jogos e também não passar vergonha. Importante, pode ver que eu sempre falo para não passar vergonha, que é só se preparar antes que você não vai passar, né? Mas, geralmente, mano, as meninas carregam o time nas costas, é impressionante. Os moleques, quando chegam nos jogos lá, todo mundo bêbado, não consegue jogar, as meninas não. As meninas dão lá, dão tudo que elas lutam lá para conseguir, todos os títulos que nós temos praticamente, são as meninas que conseguiram para Bauru. Calma aí. Cadê? E FSMA. Gabi, tá aí para explicar para eles o que é? Tô sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Vou iniciar o vídeo aqui para vocês me verem. Oi, gente. Então, eu tô com vergonha, né? Porque o Pedro me avisa em cima da hora, mas... Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu vou explicar um pouquinho sobre a IF para vocês, que é uma das maiores organizações estudantis do nosso país, não só do nosso país, como ela é mundialmente, ela abrange 5 continentes. E, bom, a IF é uma ONG reconhecida mundialmente pela OMS e pela ONU, e ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de ajudar os estudantes a fazerem intercâmbios. Mas com o passar do tempo e tudo mais, como ela foi ganhando mais visibilidade, enfim, ela abrangiu Calma aí. Ela abrangiu, expandiu, e hoje ela ajuda em ações sociais, divulgações, e toda essa parte relacionada à sociedade em si, ela tenta buscar melhorias para a sociedade em que a gente se encontra. Ela é dividida em regionais, tem 8 regionais no nosso país, sendo 6 exterior a São Paulo, que em São Paulo só tem 2, porque tem muita faculdade aqui, daí a gente precisa de uma maior organização. E dentro dessas regionais, tem os comitês locais. Por exemplo, da Uninove, é o Comitê
da IFMSA Brasil, Uninove e Bauru. Ou, por exemplo, na Regional Sul, que a gente tem o comitê da UFPR, aí fica o IFMSA Brasil, o UFPR Curitiba, por exemplo. Mas, enfim, em todas as faculdades de medicina existe a IFMSA. Bom, praticamente todas, né? Eu acredito nisso. E dentro desses comitês, a gente ainda tem os eixos, que são 7. O SCOLF, que é o Comitê Permanente de Saúde Pública, que visa, né, fazer melhorias na saúde pública por meio de campanhas, ações sociais e tudo isso, e tudo aquilo que eu já tinha citado anteriormente. O SCORP, que é o que eu faço parte, que eu amo muito, que é o meu verdinho, que é o Comitê Permanente em Direitos Humanos e Paz, que a gente busca dar visibilidade para a população mais vulnerável, como, por exemplo, a população negra, que, infelizmente, ainda em 2021, sofre muito racismo, ou a população indígena. Inicialmente, o SCORP foi criado para ajudar nos refugiados, e, enfim, toda essa parte de direitos humanos, a gente procura promover a paz e tudo mais. O SCOME, que é o Comitê Permanente em Educação Médica, que te ensina a liderar, eles fazem advocacy, que é ensinar você a defender sua própria ideia. E tem uma parte muito legal do SCOME, que é que eles ajudaram na elaboração do código médico, do código de ética médica do estudante de medicina. Eu achei tipo, isso muito top, eu achei legal trazer uma curiosidade do SCOME. O SCORA, que é o Comitê Permanente em Direitos Sexuais, incluindo HIV e AIDS, que faz a mesma coisa que os outros. E a gente tem os comitês de intercâmbio, que é o SCOPE, que é o Comitê Permanente de Intercâmbio Profissional Clínico Cirúrgico, o SCORE, que é o Comitê Permanente de Intercâmbio de Pesquisa, e o SCONE, que é o Comitê Permanente de Intercâmbios Nacionais. E, enfim, dentro da IF, como, por exemplo, eu faço parte só do SCORP, mas eu também posso ter capacitações, que são, tipo, palestras, que a gente vai aprender a lidar com os outros eixos. Eu posso ter palestras sobre esses eixos, e se eu quiser também, dentro da IF, mudar em algum momento de eixo, eu posso mudar. E, bom, é isso, eu não quero me estender muito, porque tem muito pouco tempo, mas tem muita coisa da IF, se vocês quiserem pesquisar depois, é muito legal. Tem muita coisa da IF para falar, e se alguém ficar com alguma dúvida, depois eu tiro. E, bom, eu vou passar a palavra para o Pedro de novo, e é isso. Obrigada. Pedro? IF é bem legal mesmo. Como eu... Não é perder tempo com a Atlética, mas como a Atlética ela suga muito do meu tempo, eu não tenho muito tempo para ver outra coisa. Que realmente, como tem muita, tipo, liga, centro acadêmico, Atlética e tal, mano, você não consegue fazer parte de tudo. Ou você escolhe uma coisa, ou não dá. Então, bom, eu fui gente, mais para Atlética. Fazer parte da Liga de Neurologia também, vamos ver se eu dou conta. Chato pra cacete, odeio neurologia. É muito legal, é sério, gente, é muito legal, pode ter certeza. Para que vocês tenham uma ideia, eu não sei se vocês sabem como que é uma prova prática de anatomia de medicina. Vocês têm noção, não? Não faz ideia? Legal. Eu vou pesquisar aqui para você ver que eu não estou mentindo. Prova. Gente, é muito tranquilo. É só você, tipo, pegar ali, ele vai apontar o ossinho para vocês, e você vai ter que falar o nome daquele osso. Só isso, ou daquela parte anatômica. Vai ser isso aqui, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui. Pedro, você está assustando as pessoas. Tô não. Então, aqui, por exemplo, vai ter a peça, né? Aqui a pessoa a menina aqui com a peça. Aqui é medicina veterinária, mas não é um cadáver isso aqui? Acho que é um cadáver de um cachorro. Então, no dia da prova, o professor vai espetar aqui eu não sei como é que chama, um alfinete, e vai perguntar que parte é aquilo ali do corpo. Então, você precisa saber na hora, ali em 1 minuto e meio, né? Geralmente 1 minuto e meio por bancada, o professor coloca aquele negócio no cadáver e fala que pesca é isso aqui. O que é isso aqui? E você precisa saber, senão você zera a sua prova. Então, é importante você prestar atenção em anatomia, porque vão ter essas provas práticas de histologia também, ou seja, aquele pedaço de miocárdio que eu mostrei para vocês era de uma prova minha de histologia que eu tive há muito tempo. Então, vai perguntar que órgão que é isso, o que está acontecendo, quais são as células inflamatórias e tal. Então, são várias perguntas em cima de alguma coisa. Mas, sim, se estudou, você consegue. Vai por mim, não é difícil. Vai de vocês são muito inteligentes para saber que prova prática
é desse jeito que acontece, vocês vão tirar de letra. Vamos aqui, putz, não vai voltar para o começo a apresentação, né? Pelo amor de Deus, calma aí. Opa, volta, calma. Aqui, bem, os jogos. Mano, tem muito, né? Assim, jogo tem bastante mesmo, que são nossos eventos. Então, como o Interact tem Codic, Edic, Adic e assim por diante, Enipa, Empic, Comic, os nossos eventos também acontecem, e no caso são os jogos. Então, os jogos, nós temos o primeiro que vocês vão disputar se você passar aqui no estado de São Paulo, é o Calomesp, né? Que é para calouros, vem de calouros, Calomesp. São menos faculdades, mas também é muito legal disputar. Aqui está um título que Araras trouxe, por exemplo, lá para Araras, que foram campeões gerais do Calomesp. Na direita tem o Camesp, que é onde você é classificado se você passar do Calomesp. É por divisão que acontece o negócio, então você precisa passar de fase assim para tá disputando os jogos, né? Não é chegar lá e disputar. Por exemplo, a USP, ela participa do intermédio, que é o famosinho Tusca. O Tusca está do seu lado direito aí, são 75 mil pessoas que tem no Tusca por ano. Eu fui em 2018 no Tusca e por causa do Covid não deixou a gente ir esse ano. Mas é o maior jogo da América Latina. Só que o Tusca só joga a USP, o Fiscar e mais uma lá. Acho que a PUC joga também, mas tem jogos para todos. E os exclusivos de medicina, que são aqueles intermédios, Calomesp, Jumed, Jumesp e assim por diante. Então, nos outros estados eu não sei como funciona, mas aqui em São Paulo é assim que a banda toca. Bem, você não é estudante de medicina ainda, mas o que você pode fazer, para não passar vergonha, primeiro, defender o SUS. Você não precisa estar estudando medicina para defender o SUS, né? Como eu falei, é extremamente importante a gente saber de saúde coletiva até o final da nossa formação, então precisa defender o SUS. O SUS, nas suas 3 grandes áreas, a primária, secundária e terciária, na primária e secundária funciona extremamente bem. Na terciária precisa melhorar alguns pontos, pequenos pontos, né? Por exemplo, quando eu estou falando de casos graves de transplante, quando chega em especialidade lá para frente, aí sim o SUS precisa de uma melhorada. Mas sem falar nisso, nas atenções primárias e secundárias, o SUS é extremamente importante para tudo, né? Olha aí o que os Estados Unidos passa sem uma gestão de saúde coletiva como nós temos aqui no Brasil. Então, sempre que puderem, defendam o SUS e combatam tá difícil. E combater as fake news também, né? Isso aqui é importante. Mano, não precisa ser estudante de medicina para saber que cloroquina não funciona para COVID. Não precisa. Então, assim, você não precisa estar no internato para saber que ivermectina só mata verme. Não vai matar o Covid. Só vai deixar você cagando de inteiro. Não dá. Então, assim, tem coisa que é só pegar e ler. Não é difícil você pegar e ler um artigo. Sei lá, você vê alguma coisa no grupo do Zap, né, que eu tenho certeza que rotariano mesmo manda em grupo de WhatsApp fake news, você pega o negócio, lê, joga aí, tem o melhor site, chama PubMed, digita no PubMed o que ele escreveu lá, vai aparecer se aquilo lá é verdade ou não, é só pegar e ler, não tem dificuldade. Então, são 2 coisas que você ainda não é estudante de medicina, mas, mano, defende o SUS e combata as fake news. Não tem segredo, é fazer isso para chegar lá na hora, na faculdade, e entender. Mano, e ainda tem pessoas da área médica também que acham que cloroquina resolve. Mas, assim, eu acho que, seja de opinião de cada um, existe um limite, né? Quando faz mal para o próximo. Então, eu acho que é só você pegar e estudar o artigo lá, que você não vai passar vergonha, como muitas pessoas fazem, né? Então, beleza. Acabei por aqui, eu espero que tenham perguntas e que a gente possa bater um papo aqui com mais pessoas, para que vocês também possam sugar da gente aqui o que a gente tem para passar para vocês. Tem mais outras opções de caso clínico, a gente pode ficar discutindo a tarde inteira. Tarde inteira não, tem dia do convidado às 5 da tarde, mas dá para discutir até às 5 da tarde, aí, o que vocês quiserem. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado e aprendido alguma coisinha com a gente. Obrigada, Pedro, foi muito, muito legal. Já tem uma pergunta aqui que a Priscila tinha mandado. Ela perguntou, aí é para você e para a Gabriela. Ela perguntou quanto tempo vocês demoraram para passar em medicina. Eu demorei 1 ano e meio.
A Gabi? Tava ativando o microfone, calma. Curso no Senai. Gente, 1 ano. Estudando em casa, eu passei. Mas assim, vai de cada um. Não fiquem atrelados ao que eu e o Pedro demoramos, porque vai muito de cada um, de verdade. A média é essa mesmo, entre 1 ano e meio, 2 anos, a média geralmente é essa aí mesmo. Sim. Beleza. Então, quem tiver pergunta e quiser fazer pelo microfone, pode erguer a mão. E quem quiser fazer a pergunta pelo chat, é só mandar que a gente lê. Então, quantas pessoas erguem a mão ou mandam a pergunta? A Betânia tem uma pergunta, faz. Eu quero. Pode ser ou Gabi ou Pedro, tá, gente? Vocês falaram um pouquinho sobre como... Vocês falaram do código de ética, né? Eu queria saber como funciona, porque, assim, sou 100% leiga, mas às vezes a gente vê na televisão médicos que fizeram coisas que vai 100% contra o código de ética, e eu queria saber como funciona. Eu sei que é depois, eu acho que é depois da formatura, né? Mas enfim, se vocês puderem falar um pouquinho. Na verdade, desde o primeiro dia. É desde o primeiro dia Na na verdade, é faculdade desde o para você primeiro dia. Assim. não tirar foto de cadáver e mandar no grupo dos seus amigos. Tipo, a gente tira foto, mas não é para mandar, é para estudar. Por exemplo, mano, é muito difícil, por exemplo, vai ter lá não sei, deve ter muita foto de cadáver aqui no meu celular, mas, por exemplo, lá na prova prática de anatomia, vai ter um alfinete aqui no pescoço do cadáver lá. E aqui tem muito músculo, você não sabe se é o esternocleidomastoide, o escaleno médio, posterior, anterior. Então, você tira a foto e fala, pô, esse aqui eu tenho certeza que é o anterior, por exemplo. E já deixa guardado no celular. Mas, lógico que você não pode nem tirar a foto. Então, você sabe que depois da prova, o ideal é que você apague a foto lá, porque você não pode compartilhar com as pessoas um cadáver, por exemplo, né? Que pelo amor de Deus, é uma pessoa aquilo. Então, na verdade, a coisa que eu acho mais bonita nisso tudo é a oração do cadáver. Vocês vão saber disso acho que no primeiro dia de aula já vão passar isso para vocês, que por exemplo, a oração do cadáver ela é realmente bem pesada. Ela fala tipo sobre o meu frio bisturi que cortou essa pele e tal, mas um dia que foi uma pessoa amada, uma pessoa querida, que deu risada, enfim. É muito bonita essa oração do cadáver, a gente precisa respeitar que aquilo realmente já foi uma pessoa. Então, o Código de Ética Médica é mais ou menos em cima disso, né? Também fala sobre, não fala sobre esse negócio de combater fake news e defender o SUS que eu coloquei para vocês, mas fala da integridade que o estudante precisa ter. Então, tem um código de estudante e o código do médico depois de formado também, que você faz juramento e tudo lá. É mais ou menos assim que funciona. Eu acho que tipo, por exemplo, agora que a gente está na pandemia, a gente tem aula online, a gente não pode, tipo, publicar a gente tendo aula com o professor, porque vai contra esse código. É um exemplo disso também. Tipo, a gente não sabia. No primeiro dia de aula, a gente lá tirando foto do professor, dos professores. Gente, então, vocês não podem tirar fotos durante a nossa aula. E a gente ficou... Desculpa. é complicado, né? Ah, entendi. Obrigada, gente. O Gabriel mandou uma pergunta aqui, perguntando se anatomia é o monstro mesmo que todo mundo fala. Imagina, a maior matéria que existe. Não é tão difícil, gente. O problema é, tipo, as pessoas não estudaram. É muito nome. Muito nome, é muito decoreba, você tem que saber. É muito fácil você decorar onde aquela estrutura tá, mas é muito difícil os epônimos. Epônimos são tipo, meu nome é Gabriela, eu vou lá e dou o nome dessa garrafa aqui de Gabriela. Isso é um epônimo. Isso acontece também dentro das partes anatômicas. Mas geralmente isso foi meio que dado por terra, né, Pedro? Eu não lembro direito, o professor falou esses dias. Que eles estão dando eu não mais... vejo anatomia faz muito tempo. Parou no meu 4º semestre anatomia, eu não lembro mais nada. Brincadeira, lembro alguma coisa. Por exemplo, a gente tem o plexo braquial aqui do braço. Aí você já sabe da onde que ele surge, por quê? Porque é braquial. Aí você já pensa, braço braquial. É muito tranquilo, gente. É só vocês estudarem, de verdade. Tem gente que não estuda e fala, é difícil, não sei o quê. É muito tranquilo, de verdade. Para estudar que você não passa vergonha, como eu falei. Exatamente. Mas uma coisa ou outra é normal você não saber. Você vai entrar, por exemplo, vocês que querem curso agora, vocês vão entrar agora. É normal, gente. A gente assusta. Mas depois de um tempo, vocês ficam de boa. Beleza. A Sofia levantou a mão que tem uma pergunta. Se você quiser ligar o microfone e fazer, pode fazer, Sofia. Boa tarde, meninas. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Sofia. Na verdade, a minha pergunta é mais uma curiosidade. Qual o motivo, ou os motivos, as razões que levaram vocês a optar pela medicina? Quer responder primeiro, Pedro?
Olha, como eu vivi dentro de Rotary, no Rotary a gente tem essa questão de erradicar a polio. Eu sempre achei muito bonito o trabalho que o Rotary faz para a erradicação da polio. Então, desde quando eu, enfim, estive na Turquia fazendo meu intercâmbio em 2013, eu tive a oportunidade de visitar dois países que são os dois países que ainda têm polio no mundo, que é o Afeganistão e o Paquistão. É meio perto de lá. E, cara, você vê aquilo de pessoas não querendo ser vacinadas porque acham, sei lá, tá injetando demônio em você. Mano, é complicado. Então, é uma coisa que a gente não tem nem noção de como acontece nesses lugares. E então, depois disso, meio que eu falei assim, cara, eu acho que, enfim, eu posso ajudar, colaborar com alguma coisa por causa de tudo que eu vi da polio, né? Então, eu sempre fiquei com polio na cabeça e tal, e Rotary, então isso contribuiu muito na minha decisão. Mas para mim foi desse jeito. Bom, eu quis medicina porque eu sempre gostei muito dessa área, sempre, tipo, eu queria muito ajudar as pessoas. Tudo bem que em qualquer outra área você vai poder ajudar as pessoas. Mas, tipo, medicina você tem um contato mais direto com a população e tudo mais. E foi simplesmente por isso. O Pedro acabou de falar da polio, divulgando a IF aqui. A gente teve uma palestra sobre vacinação. Inclusive, se vocês quiserem participar dessas palestras que a IF promove, seguem lá o Instagram da IF e tudo mais, que eles sempre estão dando palestra e é muito bom para quem quiser medicina conhecer um pouquinho mais da área, por mais que algumas vezes vocês não vão entender muito. Mas é muito legal. A gente teve uma palestra sobre vacinação e teve uma moça que participou dessa palestra que ela tinha poliomielite. E foi muito bonita a história dela, foi muito triste. Eu lembrei disso agora que o Pedro falou. Beleza. Era isso, né, Sofia? Certo. A Bruna perguntou se no pré-vestibular vocês estudaram seguindo o próprio cronograma ou se vocês usavam alguma plataforma de estudo. Eu sempre fui muito individualista, gente. Então, eu segui meu próprio cronograma e fiz isso. Eu também. Beleza. Tem mais aqui, peraí. Não sobe, subiu. A Priscila perguntou se é verdade que todo mundo no começo pensa em se especializar em alguma coisa e depois não quer nem mais trabalhar nessa área. Que ela gostaria muito de dermatologia e pediatria. Nem Mano, todo mundo. Eu, por exemplo, depois mano, você vai vendo as matérias que tem na faculdade que você se dá melhor, né? Eu, por exemplo, neurologia eu me dou mal pra caramba. Então, uma coisa que eu já não faria é neurologia. Então, você vai passando pelas matérias, vai chegando uma etapa da faculdade que você fala, opa, essas matérias eu vou melhor, eu acho que eu me dou bem. Então, as matérias, por exemplo, envolvendo câncer, eu sempre fui muito bom. Então, eu acho que meio que isso já vai retomando o teu caminho. Mas, lógico, pode mudar, vai chegar ao internato e às vezes pode mudar a tua cabeça. Você vai passar por tudo, né? Mas eu acho que é conforme as matérias que você vai ter na faculdade, você vai vendo que se é aquilo, se não é, tal. Pediatria, dermatologia, não faria nunca na minha vida, meu Deus. Pediatria, nossa, com criança é difícil, cara. Mas o pai da criança é pior ainda. Então, eu já admiro quem faz, muito. Nossa, eu pago pau para quem é pediatra, porque, olha, é difícil, cara. Não é fácil, não. É isso que o Pedro falou. Tipo, você vai olhando as matérias que você se identifica. Tipo, cada vez... Por exemplo, eu gosto muito de neuroanatomia. Eu amo neuroanatomia. Eu acho muito tranquilo. Mas, por exemplo, o Pedro não gosta. Tem gente que acha que é o demônio. Mais ou menos assim que funciona. Mas é isso. Beleza, obrigada por responderem e obrigada por fazer a pergunta. Tem mais uma aqui. É para a Gabriela. Como que funciona mais ou menos os intercâmbios com a IFSMA? Bom, eu não consigo responder direito essa pergunta, porque não é muito a minha área. Eu iria conseguir responder mais sobre o eixo da SCORP. Mas você estando dentro da IF, você vai conversar com quem é coordenador daquele eixo de intercâmbio que eu falei para vocês. Você vai lá e conversa, eu tenho interesse em fazer esse intercâmbio, não sei o quê, e eles vão te dando um direcionamento, tipo,
se você participa, por exemplo, só no primeiro semestre da IF, você já pode fazer um intercâmbio, já pode ter um estágio. Eu acho que estágio não. Não sei se estágio, eu posso estar errada, mas não sei se estágio já desde o primeiro semestre. Mas você já pode, tipo, ter interesse em estágios, já pode deixar seu nomezinho lá, que eles já vão te encaminhando as coisas. Ah, tá. Obrigada. A Elisa levantou a mão aqui. Pode fazer a pergunta, Elisa. Boa tarde, gente. Meu nome é Elisa. Eu queria perguntar para vocês sobre o inglês na medicina. Se você saber o inglês ajuda, ou se não tem, se dá para, beleza, sem o inglês, dá para buscar em português. E se tem alguma outra língua que é legal você ter um conhecimento para dentro da medicina, assim. Quer responder, Pedro? Não, vai você primeiro. Eu tô procurando um negócio aqui para mostrar para eles. Vai. Tá bom. Gente, é muito importante, de verdade, o inglês, porque vocês vão ter artigos, vocês vão ter, muitas vezes, o professor vai passar vídeos em inglês para vocês. Então, é muito legal você ter o inglês. E também, tipo, se você for atender outra pessoa de fora, por exemplo, nos hospitais brasileiros, a gente pode atender tranquilamente pessoas que vêm do exterior. Então, é muito importante você aprender outra língua, principalmente o inglês, que é uma língua dominante em todo mundo. E outra língua que é legal você aprender, como a gente mora... Eu acho, né? Não, o inglês é o dominante em tudo. Mas eu acho muito legal você aprender espanhol e Libras, porque para integração. Não, o Pedro não acha tão importante Libras, mas eu acho muito Não, importante. é importante pra caramba, eu acho importante. O inglês, por exemplo, não, tem que ter. Porque assim, vai chegar na UBS e às vezes vai chegar pessoas que são surdo-mudos, né? Então a gente precisa comunicar com eles. Nem todo OBS tem um intérprete. Quando tem um intérprete, realmente aí você vai na onda do intérprete, porque eu acho difícil aprender Libras, mas para quem tem essa dominação fácil, eu acho interessantíssimo. Eu tentei durante a quarentena aprender Libras e francês, péssimo nos dois, já desisti, mas é importante se você conseguir. Mas, do inglês, calma aí, rapidão, que eu estava falando. Deixa eu ver se eu consigo... Peraí, rapidão. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, aqui por exemplo, o sistema nosso aqui... Sistema não, é um aplicativo que a faculdade disponibiliza de anatomia, né? Chama Complete Anatomy. Então, tudo que está aqui é em inglês. Então, parece que isso aqui é a base de toda a faculdade, dependendo de onde você passar, vai passar isso aqui para você. Então, você consegue colocar mais ou menos músculo no carinha, assim por diante. Então, vai clicar aqui no músculo e vai dar em inglês. Aqui, por exemplo, o escaleno, que eu estava falando para vocês, escaleno anterior. Vai colocar no outro aqui, o esternioide. Então, como vai aparecer em inglês essas paradas, e aqui de onde que ele vem, de onde que ele vai, como a Gabi falou, que todo músculo tem nome e sobrenome. Então, é importante saber, mais ou menos por causa disso também, que praticamente todos os materiais que você vai ter na faculdade, o professor vai passar slide em inglês sim, tá? Ele está se lixando se você sabe ou não. Então, é bom que você saiba o básico de inglês. O professor vai tacar um monte de informação em inglês lá para você vai ficar meio perdido. Então, é bom ter uma noção básica. Assim. Obrigada, gente. Beleza, então. A Betânia tem uma pergunta, pode fazer. Eu tenho uma pergunta para a Gabriela. Sobre a IFSMA, né? Eu estava procurando aqui no Instagram, inclusive tem aqui da minha cidade, achei bem legal. E eu queria saber se para você entrar, você tem que fazer processo seletivo e se, no seu caso, eu esqueci o nome da parte que você trabalha mais, né? Se tem ligação com a Acnur, que você comentou dos refugiados e tudo mais, se você tem ligação com essa parte. Então, a gente antigamente não faziam processo seletivo, mas eles começaram a fazer uma prova que eles te passam capacitações. O que são essas capacitações? São áreas que você vai ter que estudar sobre a própria IF. Por exemplo, eu tive que saber o que é cada um, o que o SCORP faz, o que o SCOME faz, o que cada coisinha faz para mim poder responder essa prova. E eles te passam tudo isso e você estuda, e se você tiver uma nota, tem uma quantidade X de vagas, é como se fosse um vestibular. Eu me senti, de verdade, quando eu fui entrar, eu me senti fazendo vestibular de novo, fiquei super nervosa. Mas é assim, é o mesmo processo de vestibular, mas eles passam umas coisas X para você estudar. Não que vá cair tudo aquilo que você vai estudar, mas é importante. É igualzinho vestibular.
E sobre os refugiados, sim, a gente tem ligação, sim, a gente busca sempre procurar palestrantes, então a gente, todos os eixos que a gente faz, eles têm, por exemplo, o eixo do SCORE, que é de saúde feminina, eles sempre buscam ter algum envolvimento com outras... Ai, gente, eu perdi a palavra. Com outras... Acho que vocês entenderam, com outras áreas ali. Enfim, a gente sempre busca isso. Ai, legal, obrigada. Conseguiu, sim, obrigada. Tá bom, imagina. Tem uma outra pergunta da Priscila. Ela está perguntando sobre a rotina de um interno. Ela quer saber se é parecida com o que mostra nas séries. Nem... Ai. A série Seria romantiza demais. Seria lindo. Não é, gente. Não, não dá, não. É bem complicadinho. Não é que é difícil, não é essa situação, mas é que é muito desgastante, entendeu? Então, você tem aula na faculdade, tem o internato, depois você precisa estudar que você teve um internato. Então, se vê que você não tem vida mesmo. É bem isso. É estagiário dos estagiários lá dentro. Então, imagina o que sobra para você. Então, e outro, pior que internato é o R1 na residência, né? Então, por exemplo, meu professor de cirurgia geral, ele é cirurgião gastrointestinal, e ele, quando estava na R1 dele, teve que fazer vários procedimentos de abdômen agudo obstrutivo, que é quando a pessoa não consegue defecar. Então, quando a pessoa às vezes consegue, vem de uma vez, né? Ou seja, a sala inteira fica suja, e acaba os próprios residentes limpando o que aconteceu com o paciente. Então, é mais ou menos assim que a banda toca, não é tudo uma maravilha que fala nos filmes, não. É parecido, tem coisa que é parecida, mas tem coisa que não tem nada a ver, não. Não, gente, é bem tenso, digamos assim. Obrigada pela resposta. E o Gabriel está perguntando como que está sendo a faculdade nos tempos atuais. Eles estão focando muito mais nas epidemias e coisas desse tipo? Nossa, acho que se eu ver Covid o ano que vem, eu me mato. Juro por Deus que não aguento mais ouvir. É Covid o tempo inteiro. Covid o tempo todo. Cara, não é possível. E agora a vacinação, né? E agora a vacinação também. Então, tudo, cara, é impressionante. Então, bem, eu tive sorte, eu já tomei a vacina. Não virei jacaré, podem ficar bem. Pode tomar a vacina, não tem problema nenhum. Tomei primeira e segunda dose da Coronavac, mas tudo implica no Covid, e esse tal de Covid, desse vírus, né, o SARS-CoV-2, ele complica tudo, ele não é só o pulmão que ele ferra, não, ele vai ferrando tudo, mano, coração, fígado, rim, cérebro, ele ferra tudo, então ele está em todas as matérias que eu vejo, tem Covid lá, eu juro que não aguento mais ver Covid na minha frente, então é uma coisa que a pandemia nos trouxe, é o tal do Covid, de a gente estudar mais sobre ele. Agora, de como que está sendo as aulas online, é difícil, por exemplo, ter cirurgia geral online, né? Não tem o menor sentido. Mas a gente está tendo. Então, não tem muito o que fazer, né? As aulas online, eu imagino que vocês no ensino médio também estão de saco cheio, a gente também não aguenta mais aula online, né? O professor chega todo animado para dar bom dia. Tadinho. E, nossa, é difícil, cara, é complicado. Não é fácil. É foda. Não, é tudo mesmo. Tem uma pergunta aqui da Ana Laura, ela está perguntando qual é a matéria que vocês mais gostam e a que vocês menos gostam. Eu gosto muito de patologia e odeio neuro. É isso. Eu não gosto. Deixa eu ver uma matéria que eu não gosto. Biofísica. Biofísica, eu acho que neuroanatomia é a que eu mais gosto. Bioestatística é uma bosta também. Nossa. Bioestatística também é muito chato. É tipo uma coisa que... E genética, gente. Tem umas partes que eu amo, que eu sou apaixonada. Tem outras partes que, nossa, é tipo você decodificar um código genético. Para que eu vou ter que aprender a decodificar um código genético? Falei pro Pedro esses dias, nossa, tô com raiva. E tem uma matéria, nossa, a matéria que me ferrou semestre passado chama
BMDTI, que é Base de Diagnóstico Terapêutico e Imagem. Meu Deus! Nossa Senhora, acho que deve ter prova. Vou interromper aqui, ver se eu consigo achar uma prova do negócio, para vocês verem que inferno de matéria que é, para você saber como funciona uma máquina laboratorial na hora de você pedir exames, coisas que você não precisa saber. O que eu fico pé da vida, às vezes, é que eles acham que médico precisa saber tudo. Gente, não existe biomédico para isso. É ele que vai cuidar do negócio, não é nós. Entendeu? Eu não vou pedir o exame e não vou fazer o exame também. Entendeu? Não é assim. O cara acha que eu mesmo cruzo a bola e vou lá cabecear. Não é, enfim, eu não... Mas a gente vai ter que aprender a ler o exame, né, Pedro? Ler o exame é importante. Agora, saber como funciona, pelo amor de Deus. Aí, pior perca de tempo. Quase me deixou. Enquanto ele procura, eu vi uma pergunta aqui, que era para mim, sobre a IF. Você pode se informar. Tem muita coisa na internet. Como eu falei, tem muitos Instagrams, dependendo da cidade onde você mora, a faculdade que existe aí pode ter a IF também. É só você dar uma pesquisada, pesquisa tipo IF-MSA, e o nome da sua faculdade geralmente tem. De verdade. E na internet tem muita coisa sobre. É só você pesquisar tipo IF-MSA Brasil ou mundialmente também. Tem muita coisa sobre, de verdade. Beleza, obrigada. Eu estava caçando o link aqui, vou mandar no chat, caso vocês queiram ver. É o link do site da IFMSA, né? Mas no Insta eu achei bastante coisa também, gente. É só procurar a sigla que tem muita coisa. Aí tem outra pergunta da Ana Laura. Vocês têm medo de esquecerem as matérias depois da faculdade? É uma coisa que ela morre de medo e acho que bastante gente também. Imagina. Eu tenho muito medo, gente. De verdade. Tem coisa que eu vi hoje que amanhã eu não lembro. Que eu tenho que ficar revendo. Isso é um medo muito compartilhado entre todo mundo. Pode ficar tranquila, Ana. Mas todo assim, mundo tem esse medo, né? Todo mundo tem esse medo. Mas assim, é uma coisa que, tipo, com os estágios nos hospitais, você vai ser rotineiro aquilo para você. O internato também, eu acredito, né, nisso. Vai ser rotineiro aquilo para você. Então você vai ficar mais tranquila. Assim, lógico que quando chegar uma doença rara que ninguém sabe, você vai dar um tranco assim, eu acho, né? Mas essas coisas de rotina pode ficar muito tranquila, que vai ser meio automático para você. Beleza, obrigada. Eu tenho uma pergunta minha agora que eu queria saber. O Pedro tinha falado que, né, quando você se forma, você não é necessariamente um clínico geral. Então, por exemplo, se você se formar, você não fizer a residência, você é o quê? Só médico formado. Generalista. Médico generalista. E se você não faz a residência, você pode... Tem um negócio, né? Você não pode trabalhar em tal coisa. Você pode dar plantão Santa Casa, UBS, UPA, aí você pode, você fica atrelado à atenção primária mesmo. Agora, se for fazer residência, aí sua área de atuação aumenta bem, já pode ir para grandes hospitais, é assim que funciona. Você sabe que o CRM, é isso. Se eu não fizer nada, você é generalista para o CRM, é isso aí. Entendi. E as residências, para você entrar no que você quer, por exemplo, na sua opção, você tem que fazer uma prova também, né? Outro vestibular. Até pior, eu acho. É que assim, a residência... Vamos falar da USP, por exemplo. A USP é o seguinte, ela tem 1.000 pontos que você pode ter na residência. 600 pontos você consegue com a prova que você vai fazer, né? Então, dos teus conhecimentos. Os outros 400 é de coisas que você acumula na faculdade. Então, por exemplo, a Gabi faz parte do IFSMA, mais 70 pontos. Faz parte do centro acadêmico, mais 100 pontos. Preside uma liga, 20. Então, você vai juntando pontinhos. Curso de inglês também conta na residência, gente. Também. Então, tudo você vai contando pontinhos, vai chegar lá, você vai ter, por exemplo, 600, é difícil garantir 600 na prova. Nunca ninguém gabaritou na história. Então, sei lá, você consegue uns 500 ali na prova, mais uns 300, aí torce para passar com 700 alguma coisa. E depende, lógico, da especialidade, né? A gente sabe, por exemplo, clínica médica e cirurgia geral, como ela tem tendências em grandes áreas, pediatria às vezes também, então acaba tendo muita vaga, acaba mais tranquilo. Agora, você quer de acesso direto, uma oftalmo, uma própria pediatria, uma infecto, aí como acaba sendo menos vagas
para menos gente disputar também. Mais ou menos assim que funciona. Entendi, obrigada. Teve uma pergunta antes aqui, não foi uma pergunta, né? Eles pediram o Insta de vocês podem passar para a gente? Vou colocar aqui. Eu coloquei aqui também. Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Oi, gente, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Bia. Então, eu queria saber de especialidades que não abrangem a área cirúrgica, por exemplo, que não tem contato frequente com cirurgias. Tem bastante. Pedro, eu acho que ela perguntou, tipo, se você... Não entendi. Não entendi, Eu não. também não entendi, calma. Peraí. Para, por exemplo, assim, vocês citarem áreas e especialidades que não entram em contato com a área cirúrgica. Tem bastante. Praticamente. Existe a clínica médica, por exemplo, é zero cirurgia que você vai ver, né? Você vai ter a noção das coisas, mas zero cirurgia. Medicina da saúde e família, zero cirurgia. Acupunturologia, zero também. Infecto não faz cirurgia, zero também. Medicina nuclear. Algumas coisas... Oi? Desculpa te interromper. Medicina nuclear. Medicina nuclear também, zero. Medicina do trabalho, nem ver sangue. Então, tem algumas que realmente é assim que funciona. Tem várias que não precisam da cirurgia geral. Algumas, por exemplo, pediatria, oftalmo, dá para fazer microcirurgias, entendeu? Dá para você ter... Otorrino também, tá? Isso, otorrino. Então, otorrino, oftalmo e pediatria, dá para você fazer microcirurgias no consultório. É mais ou menos assim que funciona. Mas tem as outras partes também. Por exemplo, eu quero neurologia, só que eu não quero neurologia, eu quero neurocirurgia. Se você só fizer neurologia, talvez você não tenha contato com a neurocirurgia, entendeu? São duas especialidades diferentes. Ah, tá. Agora eu entendi por que você saiu porque você parou de assistir quando o Derek morreu. Fez mais sentido. Ela vai ser o próximo Derek Shepard. Vocês amaram? Eu amei, achei super tendência. Amei, eu apoio. O Gabriel fez uma pergunta sobre a prova da residência. Ela é específica? Ela tem a prova prática e a prova teórica. Tudo em medicina vai ter prova prática. Vai se acostumando, vai ter sempre. Então, geralmente tem essa parte de teórica e prática, mas precisa saber um pouco, vai ser específico no que você vai escolher praticamente, mas é bom para isso, clínica geral. Você precisa saber um pouco de tudo, né? Vai cair um pouco de tudo para você, então você precisa ter uma noção de quase tudo. Cirurgia geral, você precisa ter noção das coisas de cirurgia, e o resto é mais específico mesmo. É mais ou menos assim. Ah, tá, beleza, obrigada. A Elisa também tem mais uma pergunta, você quer fazer pelo microfone, Elisa? Eu mandei ele no chat, mas eu posso fazer pelo microfone também. Eu queria perguntar se vocês já tiveram contato com pacientes. E se vocês já tiveram, como é que foi esse primeiro contato? Sei lá, vocês ficaram com friozinho na barriga? Não sei, como é que foi? O meu foi desde o primeiro semestre, né? Há muito tempo. E assim, a gente foi no meu primeiro paciente. Não é que assim, você não tem um paciente, você vem que acompanha o teu preceptor, que é o médico que vai acompanhar vocês nos lugares. Então, aí que você vai na UBS, a tua turma é reduzida, então vai grupo de 5 a 8 pessoas no máximo na UBS, fica... Primeiro você faz, na verdade, uma territorialização da sua UBS. Territorialização é extremamente importante para você entender como que funciona o teu bairro. Então, por exemplo, o bairro que eu ia tinha muita grávida, né? E uma incidência grande de mosquitos Aedes aegypti que causa microcefalia, por exemplo. Então, a gente já entendia como aquele lugar, a gente já sabia que tipo, naquela UBS é aquilo que acontecia. Podia chegar pessoas com zika, vai. Então, a gente já tinha uma noção. E também tinham idosos que comiam errado. Eu lembro que a gente teve que fazer um trabalho de nutrologia lá para explicar para os idosos que eles tinham que comer e tal lá. Então, assim, paciente meio que você precisa ter um preceptor do lado. Sem nos primórdios, né? Nos primeiros semestres. Aí depois você já, por exemplo, em Bauru a gente vai no hospital estadual, a partir do 4º, 5º semestre a gente vai no hospital estadual, e daí você já meio que o médico falar para você se virar lá,
virar lá dentro, então você pega casos menores, vai atendendo esses casos menores, lógico, sempre com a assinatura, o carimbo dele, que você não tem para receitar nada, mas você já pode fazer esses casos menores, mais para adiantar o serviço deles mesmo, né? Mas é legal esse contato com o paciente. A gente tem matérias também que falam sobre como a gente tem que agir com os pacientes, né? E ter um contato humanizado com eles também, né? Isso é excepcional, você não pode ter nenhum preconceito do cara que você está vendo ali. Independente da história que ele tiver, de onde que ele for, o que ele faz da vida, você precisa ter uma noção que ele é uma pessoa e você vai tentar fazer o máximo para poder ajudá-lo, né? Então, é assim que funciona, mais ou menos. Gente, eu entrei na faculdade no meio da pandemia, mas... Então, pela faculdade... A Gabi está quase lá, na hora que voltar a pandemia, ela vai... Mas eu já estagiei com um dos meus tios, que é clínico geral no hospital da UFRS, que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e foi muito legal, tipo, de verdade, é muito legal esse contato com o paciente. Você vê a pessoa, eu fiquei morrendo de dó porque a pessoa tava mal ali na cama e tudo mais, mas é muito legal esse primeiro contato. Eu não posso falar muito porque eu não fiz pela faculdade, né? Então. Vocês não saindo de jaleco na rua, isso é importante também, pessoal, não passar vergonha. Por favor. Em São Paulo, né, às vezes eu fui no metrô uma vez lá perto do Sírio, tinha os caras do Sírio libanês saindo de jaleco na rua. Tem limite, né, pessoal, passar vergonha. Então, deixa o jaleco em casa, guardadinho. Não precisa estar passado também, o meu está sujo, tem sangue no meu jaleco ainda, mas preciso limpá-lo. Isso foi até bom para eu anotar aqui que eu preciso limpar melhor. Pelo amor de Deus. Obrigada pela resposta. A Franciele está perguntando como que pode lidar emocionalmente com os casos mais complicados ou até mesmo os óbitos. Gente, para falar bem a verdade, eu não me acostumei ainda a lidar com óbito. Não sei o Pedro, ele é mais frio que eu. Eu quero câncer, né? Então, meio que já tá lá, né? Oncologia é um negócio que você precisa ter um pouco de estômago. Mas você fica com dó da pessoa, é lógico, mas às vezes dá desespero de pessoas que não sabem o que fazer, entendeu? Uma vez eu fui em Pirituba é região norte de São Paulo, extremo da região norte de São Paulo. E lá era pessoas com pouca escolaridade, né? E daí, uma menina de 12 anos chegou lá, né? Estava grávida e tal, e não sabia nem quem era o pai e tal. Eu falei, nossa senhora, e como é que a gente fala? Porque teste de gravidez, esses negócios são coisas mais simples, né? Mas como é que eu ia falar para a menina, né, que ela estava grávida enfim, então você fica meio que em choque com as coisas. Você precisa manter a calma e falar assim, ó, aconteceu isso aqui e tal. Estamos aqui para ajudar. Infelizmente, o Brasil não é um país que tem o aborto legalizado, mas são coisas que a gente pode estar conversando mais para frente. Só que casos como esse, você fica com dó da pessoa, só que você está ali para ajudar, mano, tentar dar uma luz no fim do túnel para ela e tentar melhorar o dia dela. Eu tive um estágio de câncer também que foi muito pesado e as pessoas com câncer era na região da nuca aqui, a pele toda, enfim, com miíase, não sei se vocês sabem o que é miíase, comida por vermes, assim, falando bem no nosso linguajar. Então, o paciente lá com vermes saltando da nuca, uma dor inestimável. Na verdade, ele estava no estágio tão avançado que nem dor ele tinha mais, ele não sentia mais essa região aqui do occipital, né? Então, foi difícil ver aquilo, né? Você fica assustado, porque não é possível, né? Tudo purulento, né? Enfim. Então, mas de alguma forma você tenta ajudar o cara, fala, mano, vamos tentar aqui tirar isso aqui, vamos pôr um remédio, vamos fazer um tratamento e ter fé no que você sabe. É muito importante você ter uma boa intenção também de ajudar. Assim, gente, é muito difícil, tipo, como ela perguntou de óbito, é muito difícil, tipo, você óbito eu nunca vi um óbito, mas pode ser. Você pensa, tipo, poxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter ajudado. E isso é normal, mas eu acho que no decorrer do tempo, querendo ou não, vai ficando mais fácil. Não vou falar que você vai acostumar, que você vai falar, nossa, agora eu tô calejada.
Mas eu acho que vai ficando mais fácil você lidar com as suas emoções. Mas é muito difícil você chegar para a família da pessoa, porque a pessoa tá ali, já morreu, não vai mais sentir nada. Mas para a família da pessoa, você vê aquela família, tipo, chorando por conta de tudo que aconteceu, é muito difícil. E como eu disse, você não vai se acostumar com isso. Eu acredito que, por exemplo, o meu tio, ele é médico há mais de 30 anos e ele não se acostumou ainda a ver um óbito. Então, tipo, é muito difícil. É difícil, você não vai se acostumar, mas você vai aprender a lidar com as suas emoções e a tentar passar tranquilidade para aquela família que está ali. Entendi. Obrigada pela resposta. Aí, ó, só lembrando o pessoal de preencher o formulário para receber o certificado de participação. Então, preencham, por favor, o link está no chat. E o nosso tempo está acabando, então essa última pergunta aqui da Sofia. Ela perguntou se vocês têm alguma disciplina relacionada aos cuidados paliativos. Geralmente, os cuidados paliativos eles estão dentro da clínica, né? A clínica geral ela aborda os cuidados paliativos, né? Eu tive aula de cuidados paliativos que anteontem, inclusive. Então, é a clínica geral que aborda esses cuidados paliativos mesmo. Não tem uma disciplina própria para cuidado paliativo. É mais que a clínica que aborda sobre isso também. Certo. Então, muitíssimo obrigada, Gabriela, que aceitou mais em cima ainda que o Pedro, mas o Pedro também foi bem em cima, a gente correu bastante atrás, então, assim, muito obrigada por terem sido tão atenciosos com a gente, por estar aqui respondendo as perguntas de maneira tão esclarecedora, então, assim, realmente muito obrigada, Interact Brasil e o Rotaract Clube de Agudos agradecem vocês imensamente. A gente agradece também todo mundo que participou aqui na sala, assistindo, fazendo perguntas. Realmente é muito, muito gratificante para a gente saber que a gente pôde contribuir com vocês. E, enfim, é isso. A gente queria fazer um print aqui da sala. Então, quem quiser ligar a câmera para a gente fazer o print... Gente, eu quero agradecer também, porque foi muito legal. Eu não tenho muito interesse por medicina, mas eu tô estudando numa sala em que, tipo, 90% das pessoas, a gente é mais de 100, que é medicina, e aí fica isso na cabeça, e foi muito legal ouvir vocês, de verdade, foi muito legal. Muito obrigada, foi muito legal. Bom, a gente fica feliz. Imagina. Então tá, vou fazer o print aqui. Sejam prontos. Ah, amiga, eu tô bugada. Pronto, congela. Congela assim que vai dar bom. 3, 2... Opa, estão ligando ainda? Aí, 3, 2, 1 e... Fiz 3, algum deve ter dado certo. Então, novamente, obrigada a todo mundo que está aqui. Quem quiser voltar para a sala principal, a gente vai ter um intervalo agora. Nesse intervalo, a gente vai ter alguns sorteios. Então, se eu fosse vocês, eu voltava. E é isso, galera. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.